Já está de volta com o nosso Balanço Geral. O Dia dos Namorados é amanhã e por isso, já que a gente está com uma programação toda especial, nós convidamos aqui uma terapeuta de relacionamentos, uma especialista na área que trará dicas para quem quer construir um relacionamento duradouro, saudável. A Fernanda Gomes já está aqui comigo, a nossa convidada de hoje. Fernanda, agradeço pela sua participação. Tenho certeza que a nossa conversa será ótima por aqui. A gente vai ajudar muita gente, muitos casais que estão aqui nos acompanhando. Primeira coisa que eu queria te perguntar, como a gente identifica hoje se o nosso relacionamento, o nosso casamento de anos, ou aquele namoro, seja de longa data, ou aquele namoro mais curto também, tá legal, tá saudável, tá sendo bom para mim e para ambos. Boa tarde. Boa tarde, Josi. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade e com certeza vamos dar sequência aqui, entendendo um pouquinho como é que funcionam os sinais de uma relação saudável. Uma relação saudável é aquela em que eu consigo me expressar, é aquela em que eu consigo ser quem eu sou, sem medo do que o outro vai pensar, sem medo do que o outro vai sentir, né? Eu tenho espaço e nessas relações é preciso que haja verdade. O principal componente é espaço para a vulnerabilidade, para que eu abra as minhas emoções, para que eu exponha o meu medo, para que eu exponha a minha insegurança e para que eu encontre acolhimento. A sinceridade sempre é fundamental, é importante você expor o que você está sentindo e você ser acolhido ou acolhida também pelo parceiro. Perfeito, a sinceridade é muito necessária, mas a gente tem que tomar aquele cuidado de não cometer o que eu chamo de sincericídio, que é quando a gente traz a verdade, mas sem lapidar, sem cuidar com a maneira de dizer. A sinceridade importa sim, mas a gente também tem que cuidar com como se expressar, para que essa verdade não chegue no outro rasgando, para que essa verdade chegue no outro como a minha forma de expressão da minha verdade, mas também com gentileza, com afeto. Ainda vale muito o que os mais antigos falam, aliás, até nos dias de hoje, que um ou outro tem que ceder num relacionamento, senão não vai para frente, senão vai ter briga. Então, tem um que tem que ter aquele ponto neutro, ter mais sabedoria, dá um passinho para trás, recua um pouquinho, não vai com tudo. É muito importante, Josi, aprender a ceder, mas se tem um só cedendo, a relação fica muito pesada para aquele um que cede todas as vezes. Hoje em dia a gente olha um pouco mais para as necessidades de cada um dentro do casal. O que é que eu estou disposta a ceder? O que é que o outro está disposto a ceder? De que maneira que isso pode se tornar flexível para as duas partes? Para que não seja sempre a mesma pessoa abrindo mão de algo em detrimento da tua vontade, para que o outro se beneficie ou para que a relação se sustente, porque senão fica insustentável mesmo, né? Fer, explica pra gente também como que a gente nota que aquele relacionamento tá abusivo, tá tóxico, não tá fazendo bem, são aquelas brigas todos os dias, mas você acaba relevando em muitos casos. Ah, porque eu já tô há 20, 30, 40, 50 anos junto com o meu companheiro, com a minha companheira. Dá para colocar um ponto final, dá para ter uma conversa, dá para tentar fazer esse parceiro, essa parceira melhorar, mudar? Como que a gente nota quais são também esses sinais de que a coisa não está andando bem e você está levando com a barriga? Os primeiros pontos de identificação para uma relação não saudável são aqueles pontos que a gente chama dos gatilhos, aquelas emoções que a gente percebe que vão vindo, como o medo, a insegurança, a preocupação de como eu me expresso. Tem uma expressão brasileira bem típica que mostra bem pra gente como isso funciona, é o pisar em ovos. Se eu tenho que ficar pisando em ovos na minha relação o tempo todo para não despertar uma fera, a minha relação não tá bacana. E aí tem como a gente olhar para essa relação com uma terapia de casal, com uma conversa, né, e um diálogo aberto para transformação? Tem, mas também tem essas relações de longa data em que as pessoas se apegam na história, na família, no casal e se permitem às vezes ir para além dos seus limites. E aí a relação já está insustentável há muito tempo, mas tem esse tipo de fala. Mas eu já estou aqui há 50 anos, há 30 anos, e a pergunta que se faz para essas pessoas é: e quantos anos mais você suporta dessa forma? Quantos anos mais você aguenta sofrer dessa maneira? E vale a pena? Porque se o outro, o parceiro, está disposto a topar ali uma terapia de casal, uma intervenção, um aconselhamento, pode ser dentro da religião, pode ser dentro da psicoterapia, aí existe perspectiva de melhora. E quando não existe?
Será que vale a pena eu sustentar uma relação somente pela longa data? Fica essa questão aí para cada um refletir a respeito de si, né? Do quanto que eu estou disposto a abrir mão de mim, das minhas necessidades, das minhas emoções, para sustentar algo que me fere. E tem também aquela questão muito importante que a pessoa termina um relacionamento e ela acaba encontrando um outro parceiro ou parceira que repete o mesmo comportamento do relacionamento anterior que ela tinha. Isso acontece com muita gente. Josi, parece que você está falando que eu vivo, que eu tenho dedo podre. Muita gente fala isso, principalmente a mulherada. Sai de um relacionamento ruim, entra em outro pior. Por que a gente tem esse costume de repetir esse comportamento? Josi, eu brinco que todos nós viemos, né, para esse mundo com um modus operandi, que é um modelinho de fábrica, que é o nosso manual de instrução. Como que a gente vem com esse manual de instrução? Pela genética, por aquilo que a gente traz, né, na nossa carga já lá da biologia, e também através da epigenética, que são aqueles conceitos que estão acima da genética, como o ambiente, aquilo que a gente aprende com a nossa família. Quando a gente vem com essas as programações, né, com essas crenças, com esses valores, com esses princípios, a gente já vem com formas de enxergar o mundo, com lentes para enxergar a realidade. Então a gente enxerga daquela maneira e a gente faz das maneiras como a gente conhece, como a gente sabe. E como tudo na vida, a gente só faz o que a gente pode, o que a gente consegue. E se eu não sei mais, e se eu não aprendi mais, e se eu não desenvolvi mais, eu vou enxergar a realidade com as lentes que eu recebi, da minha família, da minha criação, da minha escola. E se eu não vou buscar conhecimento lá na literatura, lá na terapia, lá no meu autoconhecimento, lá nos meus processos internos, eu fico somente com o que eu recebi. Então eu sempre estou repetindo padrões, porque são os padrões e comportamentos que eu conheço. A menos que eu conheça novas formas de me relacionar, que eu tome consciência dos padrões que eu já carrego para não repeti-los e comece de forma intencional a praticar novas formas de me relacionar, eu vou encontrar a mesma pessoa em todas as pessoas. Tem que quebrar isso, né? Precisamos. Quebrar essa regra que você colocou na sua vida. A autoestima é muito importante, agora falando tanto das mulheres quanto dos homens, que você se valorize, que você acredite no seu potencial, que você pense, olha, pense não, coloque em prática na sua vida. Eu mereço muito mais que isso que eu estou vivendo. Como fazer isso? Como ter essa autoconfiança? Josi, a autoestima é tão importante para desenvolver um relacionamento saudável e funcional, porque quando eu desenvolvo a minha autoestima, sou eu comigo, certo? Então, se eu sei o meu valor, se eu sei o quanto eu mereço de respeito, de carinho, de afeto, eu não aceito menos do que isso. Mas não é num lugar de imposição, não. É num lugar de autovalorização, de autocompaixão. Então, quanto mais eu me conheço e quanto mais autoestima eu desenvolvo, mais eu sou capaz de enunciar os meus sentimentos, menos inseguranças eu vou sentir, menos ciúmes eu vou sentir, porque eu vou entendendo que aqui em mim existe uma gama, né, de qualidades, de capacidades para eu desenvolver uma boa relação, para eu frutificar numa boa relação. Porque quando eu tenho a minha autoestima, eu não dependo do outro para me reafirmar, para me alimentar. Eu dou para mim aquilo que em muitas relações eu gostaria de receber do outro. Então eu não fico ali morrendo de fome esperando que o outro me alimente. Eu não exijo do outro enquanto eu nego para mim mesma. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, com a gente mesma. Fernanda, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Agradeço que você volte outras vezes. É uma conversa que poderia durar horas aqui no nosso estúdio. E queria só para a gente encerrar, para a gente terminar a sua participação hoje no nosso quadro Fala do Especialista, que você deixasse um recado para todos os casais que estão nos acompanhando agora neste momento. O recado que eu deixo para vocês, casais, é que vocês se lembrem de que amor é construção, é escolha no cotidiano. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. Então é preciso estar atento, atenta às pedrinhas do dia a dia, para a gente não acabar tropeçando e caindo, se machucando feio. Então, olhar para o dia a dia, para a construção, aquilo que a gente está cansado de saber, mas a gente não pode descansar de fazer, tá certo? E sempre ser feliz. Felicidade tem que estar presente. Com certeza. Beijo. Obrigada pela sua Josi. participação. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista.